Rui Luís Reis nasceu no Porto, filho de um professor de ciências e de uma enfermeira. No mapa vai marcando os lugares por onde passou. O primeiro terá sido Metângola, em Moçambique, onde passou uma parte da infância numa altura em que o pai cumpria serviço militar durante a Guerra Colonial. As viagens são uma das paixões do cientista português, que se formou na cidade invicta, mas foi na Universidade do Minho que se doutorou e onde hoje é vice-reitor para a investigação e professor catedrático de Engenharia de Tecidos, Medicina Regenerativa e Células Estaminais. Ao longo dos anos, multiplicam-se conquistas e glórias. Comendador de Portugal da Ordem Militar de Santiago de Espada desde 2014, foi também o primeiro português membro da National Academy of Engineering dos Estados Unidos da América, e os prémios científicos nacionais e internacionais vão crescendo de ano para ano. Diretor do Grupo 3Bs, Biomateriais Biodegradáveis e Biomimétricos da Universidade do Minho, ao longo dos anos tem vindo a colaborar com grandes empresas e grupos de investigação de excelência de diversos pontos do mundo. Grandes projetos europeus surgiram sob a alçada do cientista português. É o CEO do Instituto Europeu de Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, com sede no Ave Parque e filiais noutros 22 locais em 13 países. Com mais de 9 centenas de trabalhos publicados, 7 livros e mais de 230 capítulos de livros de circulação internacional, por escrever fica agora o futuro. Muito boa noite, é só uma brevíssima apresentação, porque temos agora 50 minutos de conversa com um dos investigadores e cientistas mais importantes do país e, se calhar, até do mundo. Até lhe chamam o Mourinho da ciência. Não sei se, enfim, gosta desta expressão. Rui Reis, boa noite, é uma honra recebê-lo aqui no Porto Canal. Perguntava-lhe se isto é primeiro começávamos por aí, se isto é uma vocação de criança ou se isto surge, enfim, no andamento daquilo que é a atividade escolar. Meu pai, como disseram ali, era professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Engenharia Química, e naquele tempo a ciência era algo muito diferente, e portanto eu na altura não dizia que queria ser cientista, dizia que queria ser professor universitário, mas o professor universitário já muito ligado ao que eu faço hoje, em que sou professor universitário, mas com grande parte da minha atividade de facto dedicado à ciência. Portanto eu aos 7 ou 8 anos sabia o que era um artigo científico, o que era um capítulo de um livro, o que era dar uma palestra, e havia até coisas que, se aprendi muito pela positiva com o meu pai, também aprendi algumas coisas pela negativa. Ele, por exemplo, achava que não era preciso viajar muito e que bastava escrever os artigos e que seríamos reconhecidos simplesmente pelo que publicávamos. Eu acabei por fazer exatamente o contrário, escrever os artigos, mas estar sempre nas conferências mais importantes, a dar as palestras, os chamados show your face, não é? Ou ser reconhecido porque estamos lá e porque toda a gente pode nos perguntar e questionar sobre o que estamos a fazer. E, portanto, foi desde pequeno que era um pouco a minha ideia de dedicar-me a esta área. Nunca imaginei-me trabalhar como engenheiro, eventualmente, só numa empresa. Cheguei a ter alguma atividade empresarial, mas só numa empresa nunca foi algo que me atraísse especialmente. Dedicou-se, por isso, à universidade. Certo. Formou-se no Porto. Formei-me no Porto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Depois fiz um mestrado que já foi em colaboração entre as 5 principais universidades portuguesas, em que tinha uma parte dos polímeros, portanto, dos plásticos na Universidade do Minho, porque a Universidade do Minho sempre foi a melhor nessa área, e depois tinha a parte dos metais aqui no Porto e outras partes nas diversas universidades de Lisboa e de Coimbra, e finalmente fiz um doutoramento em que já escolhi, embora fosse docente da Faculdade de Engenharia do Porto, e fazer o doutoramento para a Universidade do Minho, porque já achava que o futuro iam ser os plásticos. É um bocado como aquele filme da Graduate, em que a certa altura se diz o futuro é os plásticos. Eu achava que o futuro de muitas destas aplicações da medicina iam ser os plásticos, e mais tarde, depois com toda a componente biológica, das células estaminais, etc., mas foi uma aposta na altura, há alguns anos. Já vamos falar desta paixão pelo Porto, a ida para Braga, também da sua paixão pelo Futebol Clube do Porto, da política também temos que falar disso um bocadinho, porque tem intervenção também nessa área, mas queria começar a falar deste grupo 3Bs, para as pessoas lá em casa perceberem bem o que é isto dos 3Bs e o que é que significa cada um dos Bs. É possível? Certo. Muito bem. Portanto, os 3Bs é o grupo que eu dirijo na Universidade do Minho e que fundei com o nosso atual reitor da Universidade, o professor António Cunha, na altura. E 3Bs significa biomateriais, portanto, materiais que são desenvolvidos para serem implantados no corpo humano, materiais biodegradáveis, portanto, materiais que são
especialmente concebidos para se degradarem quando implantados no corpo humano. Um exemplo muito típico que as pessoas conhecem são aqueles pontos que nós não precisamos de retirar, porque eles são reabsorvidos, portanto não precisamos de retirar os pontos, mas há muitas outras aplicações em que é interessante ter materiais desse género. E finalmente, biomiméticos significa um material que é capaz de copiar, de mimetizar uma determinada função biológica. Ele, digamos, é inteligente e consegue fazer qualquer coisa que só um sistema vivo conseguiria fazer. Portanto, é nessa linha, com estes 3 Bs, que nós depois desenvolvemos tudo que aplicamos à engenharia de tecidos humanos. Significa fazer tecidos em laboratório, com materiais destes Bs e com células estaminais, tipicamente do próprio paciente, e depois tudo que é medicina regenerativa, libertação controlada de fármacos, portanto, medicamentos que nós não precisamos de tomar, como tomamos tipicamente um comprimido, mas que é a própria doença e alguma alteração fisiológica que vai fazer com que aquele medicamento se liberte ou não, e isso também é uma dos grandes futuros da medicina, em que nós trabalhamos há muitos anos e com algum sucesso. Ao longo destes anos todos, este trabalho que é feito na universidade tem contribuído para o mundo inteiro? É apenas um trabalho feito em Portugal para Portugal? Não, toda a ciência é feita para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, claro. Portanto, tudo que nós publicamos é nas melhores revistas, todas as patentes que nós registramos tipicamente podem começar com uma fase nacional, mas passam sempre para patentes europeias e patentes americanas, japonesas, portanto sempre internacional, e todo o meu trabalho é citado por investigadores de todo o mundo. Atualmente sou presidente da principal sociedade de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa. É uma sociedade internacional que tem sócios em 90 países do mundo, portanto é realmente as Nações Unidas desta área científica, e fui eleito pelos meus pares para ser presidente dessa sociedade. Fui primeiro presidente na Europa e agora presidente mundial. Portanto, tudo que nós fazemos é para o mundo, e tudo que nós fazemos em termos do que vai ser aplicado, porque muitas destas coisas ainda estão em fase de desenvolvimento em laboratório, podemos depois falar um pouco sobre isso se quiser, é desenvolvido sempre numa perspectiva global. Não me adianta desenvolver uma terapia para ser aplicada num ou 2 hospitais portugueses. Uma terapia deste género, com os custos que tem, etc., tem que ser qualquer coisa que consegue ser globalizado e ser utilizado em larga escala em hospitais de todo o mundo, ou pelo menos dos países mais desenvolvidos, não é? Porque algumas terapias são muito difíceis de implantar, por exemplo, no terceiro mundo, pelo menos numa primeira fase, mas, portanto, pelo menos nos países mais desenvolvidos, se a terapia não pegar na maior parte dos hospitais, certamente nunca terá sucesso. E por isso é que nesta área da engenharia de tecidos há pessoas que trabalham em tecidos específicos. Nós, por exemplo, trabalhamos muito em osso, em cartilagem, em pele, em menisco, em tendões, em ligamentos. Aí temos uma parceria, por exemplo, na parte dos meniscos, dos ligamentos, etc., com a Clínica Espargaramentos, do Estado do Dragão, o Centro FIFA da Excelência, que é uma parceria entre o que é a atividade clínica da Clínica no Dragão e o que é a nossa parte de medicina regenerativa. Mas, portanto, eu dizia tecidos específicos, porque podíamos trabalhar também em coração, em fígado. Ninguém consegue ter sucesso trabalhando em 50 coisas, não é? Portanto, temos algumas linhas que são específicas, que é o que estamos a desenvolver, e com isso vamos sendo reconhecidos internacionalmente. Este grupo 3Bs é um dos maiores centros do mundo de investigação, basicamente. Nesta área, sim, é sempre muito difícil dizer que em qualquer área, porque há tantas áreas científicas, não é? Acha que o país tem conhecimento disso, ou tem percepção disso? Acho que vai tendo, mas ainda não tem tanto como eu gostaria. Então. Acho que... Não, eu acho que com o sucesso que nós temos tido e com o reconhecimento internacional que temos tido, embora já haja algum reconhecimento, às vezes ainda não somos reconhecidos, da mesmo modo que muitos outros que às vezes fazem muito menos e são muito mais reconhecidos como cientistas neste país ou como centros de investigação. Isso deve-se a quê? Comunicação? Não, quer dizer, eventualmente, mas não comunicação por nós não fazermos a comunicação, porque nós fazemos os press releases como aos outros, damos as entrevistas como aos outros. Deve-se, primeiro, estamos no Norte e nem sequer no Norte não estamos no Porto, não é? E, portanto, embora a Universidade do Minho esteja num desenvolvimento brutal, que acho que toda a gente reconhece, e esta sendo uma das áreas principais de investigação da nossa universidade, não é a mesma coisa. Algumas das coisas que nós fazemos, se estivéssemos em Lisboa, se calhar íamos à televisão todas as semanas, não é? Portanto, isto
é assim e são as regras do jogo, há que perceber. Depois há outras coisas em que às vezes o próprio reconhecimento local não é aquilo que seria expectável, portanto não podemos só dizer que isto é porque o governo ou os ministérios ou essas coisas estão em Lisboa, porque às vezes, sei lá, eu sou muito mais reconhecido em Guimarães do que sou na cidade do Porto e, no entanto, sempre nasci na cidade do Porto, sempre morei na cidade do Porto. O Porto é a cidade da ciência e, no entanto, fui condecorado pela Presidência da República, mas aqui na cidade do Porto, se calhar, nunca fui chamado para nenhum evento científico. Portanto, estas coisas são o que são e depois acho que também há uma tendência para gostar mais das pessoas que estão dentro do sistema e que não dizem nunca nada a criticar coisa nenhuma. É um pouco a nossa cultura e temos que viver com isso, mas isso a mim faz-me aquilo que eu digo sempre aos meus investigadores, que era uma coisa que o nosso clube, o Futebol Clube do Porto, costumava dizer também, que é, isto só nos ajuda em termos de balneário, quanto mais houver menos reconhecimento e mais gente a criticar, e depois no final nós é que ficamos com o projeto, e depois continuam os outros a ser muito bons e a aparecer nas primeiras páginas dos jornais, e mais uma vez nós é que publicamos mais. Portanto, de facto ajuda um bocado a motivar as tropas, embora nós temos pessoas de 20 e tal países e alguns não percebem isto da mesma maneira, claro, mas pelo menos os portugueses ajuda muito a motivar as pessoas. Esse grupo tem cerca de 160 investigadores. Neste momento temos cerca de 170 investigadores de mais de 20 nacionalidades e as nacionalidades são as mais diversas. Todas nas taipas? Todos nas taipas. Todos? A trabalhar... Depois o que temos é uma parceria com a nossa Escola de Medicina da Universidade do Minho, no que chamamos um laboratório associado, que eu sou presidente ou diretor, isto altera da ANEAN, portanto sou uma dos dois responsáveis pela gestão desse laboratório, em que no total aí somos 420 investigadores, portanto, e eu também tenho grande responsabilidade na gestão desse laboratório, em que liga as áreas mais da tecnologia às áreas da medicina mais fundamental, nas áreas das neurociências, da imunologia, das ciências cirúrgicas, com tudo que nós fazemos em medicina regenerativa, em engenharia de tecidos, e aí temos cerca de 30 nacionalidades, 420 investigadores, é um dos maiores institutos portugueses. Estamos a falar de setor privado, Rui Reis? Não. Estamos a falar de um grupo universitário, faz parte da Universidade do Minho, totalmente, o número de contribuinte é o número da Universidade do Minho, tem financiamentos públicos e privados que consegue, a maior parte dos casos, em concursos abertos ou diretamente financiamentos de empresas para fazermos alguma da investigação, quando é do interesse dessa empresa a investigação que nós fazemos. Estava-lhe a perguntar isto pela dificuldade que existe, sobretudo, dos investigadores, que muitos saíram até do país porque não têm condições para trabalhar cá. Isso é sempre uma conversa de dois bicos, não é? O que nós temos nestes 170 investigadores, só há 3 que são professores da Universidade do Minho. Os outros 167 são pagos por nós com base em financiamentos que conseguimos de projetos em concurso aberto, ou em bolsas, ou em contratos ganhos também em concurso da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da Comissão Europeia, ou pagos nos tais contratos de projetos que temos com empresas. Portanto, significa que é possível criar condições para as pessoas trabalharem em Portugal. Este é o lado bom. Portanto, conseguimos ter 167 em 170 que conseguimos financiar, se calhar é por isso que eu tenho aqui alguns cabelos brancos, porque é preciso gerar uma massa financeira brutal para conseguir manter isto em andamento, e este tipo de investigação também é muito cara, portanto não é só salários, claro, é depois tudo o resto. Mas, por outro lado, o que acontece é que grande parte destas pessoas, ou a quase totalidade, não tem contratos permanentes na função pública, claro, como têm muitos professores, que muitas vezes não fazem grande investigação, e, portanto, o equilíbrio, e este governo está neste momento a tentar pegar um pouco por esse lado, tentar combater um pouco a precariedade destes cientistas de grande qualidade que ainda não têm posições permanentes. Tem que haver algum equilíbrio, porque não haver posições permanentes, claro, também é bom para desafiar as pessoas a fazerem mais e serem mais produtivos, mas não podem todos chegar aos 40, 50 anos e continuar todos os anos terem que pensar, claro, se vão continuar a ter emprego.
E a posição de investigador tem que ser visto como um emprego, não pode ser vista sistematicamente como andar de bolsa em bolsa até não conseguir outra bolsa. Portanto, isto é, os que trabalham connosco têm muita sorte, porque nós temos muitos projetos, vamos conseguindo renovar-los de alguma maneira por outro projeto, com outra bolsa, com outra coisa que eles conseguem, às vezes são os próprios investigadores que concorrem e conseguem financiar-se, mas quem trabalha em grupos pequenos e com pouca capacidade de financiamento tem muita dificuldade em se manter. Mas eu queria voltar ao ponto do ir para fora. Pois que eu acho que existe também aí um tratamento, às vezes, que eu acho muito injusto para os investigadores que ficam em Portugal, que é, nós temos muita gente no nosso instituto que certamente é muito melhor, mas mesmo muito melhor do que muitos dos que foram para o estrangeiro. Muitos dos que foram para o estrangeiro foram também porque não conseguiram sequer ficar em Portugal, mas não é só não conseguiram porque não havia oportunidades, não conseguiram porque não conseguiram ganhar o concurso para ficar naquela posição que ficou um outro que ficou em Portugal. E, por outro lado, também, eu, por exemplo, fui convidado muitas e muitas vezes com condições muito aliciantes para ir trabalhar para outras universidades, com outro nome em termos internacionais, e para mim é um desafio ficar em Portugal e fazer uma coisa deste género em Portugal. Portanto, aquela ideia de que os investigadores que estão lá fora são melhores do que os que estão cá dentro é qualquer coisa que tem que ser combatido na minha percepção. E, portanto, há investigadores portugueses bons que foram para fora, mas eu diria que grande parte dos melhores investigadores portugueses estão em Portugal e a trabalhar em Portugal. Deixa-me só fazer-lhe uma provocaçãozinha. Em 2013 disse que não havia pior opção de ficar em Portugal. Tem a ver com a crise que se vivia no momento? Não, eu disse isso para os investigadores mais jovens. São duas coisas diferentes. Uma coisa é comparar pessoas na minha posição ou os meus colegas que são diretores de grupos e que têm grandes responsabilidades, e alguns jovens que hoje já têm as grandes bolsas do Instituto Europeu de Investigação e que começam a ter condições muito boas para trabalhar em Portugal. Outra coisa, às vezes, é uma pessoa em início de carreira que não tem grande opção e, naquela altura, o que acontecia de facto é que a ciência estava, eu não diria ao nível do chão, estava debaixo do chão, não é? Portanto, era a última das prioridades. Havia um desinvestimento forte em ciência e, portanto, se calhar, de facto, mesmo toda esta história de algum sucesso que eu estou a contar, se nós não tivéssemos financiamentos internacionais, não conseguíamos fazer nada disto. Portanto, há alguém que só tenha sucesso nos financiamentos em Portugal, tem muita dificuldade. Mas isto é uma luta, é uma guerra. Isso tem a ver com o quê? Com o facto da investigação às vezes não ter e a ciência não terem resultados imediatos. Fazer uma investigação do que quer que seja demora anos. Deduzo eu, quer dizer, julgo eu estou a falar de uma coisa que não sei. Sim. Tenho ideia, não é? E nestas áreas médicas muito mais. E normalmente a área política quer resultados e, portanto, investir em coisas que têm longo prazo por isso é muito mais difícil. Mas vamos lá ver, há investigação muito aplicada que pode dar resultados concretos. Por exemplo, eu trabalhei cerca de 9 anos com a Corticeira Amorim e aí os projetos eram claramente para o imediato, se não para o imediato, para produtos que iam entrar no mercado em 3 a 4 anos. É possível, mas isso tem que ser feito com os grandes grupos ou com projetos muito específicos, e isso acontece em Portugal, também em algumas áreas e com alguns grupos. Portanto, repare, é o mesmo cientista que pode fazer coisas aplicadas e que pode fazer coisas mais fundamentais e para o futuro. Quando se desenvolve um medicamento, contar a história, toda a gente sabe que demoramos a Bial para conseguir os seus primeiros medicamentos. Este tipo de terapias são deste género, portanto demora muito tempo. Mas há outras coisas que nós fazemos, se em vez de ser uma terapia com células estaminais ou para libertar um fármaco, que for, por exemplo, um dispositivo médico, as coisas podem ser mais rápidas, mas mesmo assim, em vez de demorar 15 anos, se calhar vai demorar 7 ou 8, mas pronto, é nesta linha. Agora, não se pode criar economias baseadas no conhecimento sem apostar no conhecimento, isso é perfeitamente claro. E não se pode desenvolver empresas e pensar que vamos fazer toda a nossa economia baseada em startups e em apps, não é? Que é uma tendência que agora se vê em todo lado. Todos nós gostamos disso, eu também gosto, mas de certeza que não vamos ter, e não vão ser 50 países que vão ter as suas economias baseadas em criar softwarezinhos e apps, e portanto é preciso ter outras coisas concretas e é preciso também investir alguma coisa em investigação para as indústrias tradicionais.
há indústrias que se regeneraram muito, como o calçado, como o têxtil, etc., em que se pode incorporar muito mais conhecimento, os têxteis técnicos, a utilização de outros materiais que respondem a estímulos, que mudam de cor. Há tanta coisa a fazer nas indústrias tradicionais em que os grupos de investigação, de facto, podem dar muita ajuda. É preciso que haja uma percepção por parte dos empresários e das empresas e é preciso, se calhar, que haja também mais pessoas doutoradas a trabalhar nas empresas, o que tem sido uma dificuldade, porque o doutorado é sempre uma pessoa que vai para lá com muitas ideias e vai chatear um bocado tudo que está instalado, e, portanto, mas é assim em todo o mundo. Há países que estão muito à frente neste tipo de percurso, porque já fazem há muitos anos, mas certamente o futuro de uma economia da nossa dimensão tem que ser muito baseado no conhecimento e, portanto, para isso é preciso investir não só em investigação aplicada, porque tudo que é investigação aplicada resulta de utilizar o que foi descoberto por outros anteriormente, claro. Não é? Quando eu vejo uma televisão hoje, ou que alguém teve que descobrir os LEDs ou os cristais líquidos, ou tudo que nós usamos no dia-a-dia, não é? Uma simples tampa de uma garrafa de água, alguém teve que descobrir aquele plástico que vai ser usado, uma maneira de o processar. Isto demora anos e anos. Não se pode fazer um projeto só para desenvolver uma tampa, se não houver material para fazer a tampa. E, portanto, tudo isto tem que ser feito com um equilíbrio entre o que são projetos mais fundamentais e projetos mais aplicados. Há quem diga que Mariano Gago foi o último ministro que teve uma visão estratégica para a ciência e para a investigação em Portugal e que desde então, enfim, não houve mais nenhum. Perguntava-lhe assim diretamente, uma vez está ligado à área, qual é o estado da ciência e da investigação em Portugal? Mariano Gago foi, tal como agora muito se falou sobre Mário Soares, foi uma pessoa que fez muitas coisas muito bem feitas, também fez algumas mal feitas, isso é muito raro que algumas pessoas digam, claro. Mas de facto, sem o José Mariano Gago não havia quase ciência em Portugal, como ela hoje está estruturada. Ele preocupou-se durante muito tempo em fazer uma coisa que foi a grande visão estratégica que ele teve, que foi tirar a ciência das universidades. Embora a ciência continuasse nas universidades, criou unidades de investigação que eram mais ou menos independentes das escolas ou das faculdades ou dos departamentos, não é? E agora, passado muitos anos, conseguimos regressar a ter a ciência perfeitamente dentro das universidades, que é onde ela deve estar. Obviamente que há instituições privadas e que há fundações e que há outras instituições que não estão dentro das universidades, mas grande parte da ciência está dentro das universidades e das melhores universidades portuguesas. Portanto, a ciência está diretamente ligada ao ensino superior. Porque já com estes anos e com o trabalho do José Mariano Gago foi possível que fosse interiorizado na cabeça das pessoas que não há ensino superior sem criação de conhecimento. Não se pode estar a ensinar aquilo que se lê nos livros nas universidades, particularmente nas áreas mais tecnológicas ou da saúde, ou em qualquer área, mas nestas mais tecnológicas então isso ainda mais se nota. E como essa percepção já estava instalada, foi quase possível, hoje em dia, ninguém imagina fazer coisas ligadas à ciência ou tomar medidas sem falar com os reitores, com as universidades, e isso faz todo o sentido, mas foi preciso fazer um percurso de tirar para voltar a meter dentro numa outra altura. E, portanto, essa visão estratégica, a criação de um conjunto de áreas e o ir buscar sempre mais orçamento para a ciência em momentos difíceis e o reconhecimento que ele tinha em termos europeus, na política da União Europeia, no lançamento de alguns programas, etc., criou de facto um conjunto de coisas extremamente positivas. Depois, claro, também tinha aquelas áreas e aquelas pessoas que ele achavam que eram mais interessantes ou menos e financiou mais umas coisas do que outras, mas eu acho que também numa posição desse género é muito difícil não fazer algo desse género. Neste momento temos um ministro, que é o professor Manuel Leitor, que é a pessoa que mais tempo trabalhou com o José Mariano Gago, foi secretário de Estado dele durante muitos anos e, portanto, há muitas coisas. Ele tem um perfil próprio e tem algumas ideias bastante próprias e estamos numa fase diferente do desenvolvimento científico, como eu dizia, em Portugal, mas partilha muitas das ideias do ministro Mariano Gago, até porque as ajudou a implementar e algumas terão sido dele, porque ele era secretário de Estado do José Mariano Gago. Portanto, voltamos a uma fase em que esta parte da ciência e do conhecimento é importante para o país. Agora, se calhar não temos os recursos financeiros que precisávamos nesta fase de desenvolvimento da ciência portuguesa e, portanto, há um orçamento relativamente escasso
mas há um conjunto de medidas que estão outra vez no caminho certo, no sentido de achar que o ensino superior e a ciência são importantes. Há um simples dado que as pessoas em casa percebem muito facilmente, que é, quando eu tenho um governo que tem um ministro de Ensino Superior e Ciência e Tecnologia, que está separado do Ministro da Educação tradicional, que trata dos outros graus de ensino, a perspectiva do governo é completamente diferente relativamente à era do ensino superior e da ciência. E é o que temos atualmente, não era o que tínhamos antes. E, portanto, quando eu tenho um secretário de Estado ou uma secretária de Estado, como temos, que vai reunir com os ministros a Bruxelas, está parte logo de uma situação completamente diferente, não está no Conselho de Ministros, como é que atrai financiamento, não é a mesma coisa de maneira nenhuma. O antigo ministro tinha aliás, quase todas as notícias eram sempre sobre coisas que não eram ligadas ao ensino superior nem à ciência, portanto, a visão dele era muito para aquele, embora fosse professor universitário, era muito para os outros graus de ensino, que são extremamente importantes, mas devem ser tratados separadamente, na minha opinião. E, portanto, com isto, temos hoje uma situação melhor. Há certamente um conjunto de problemas que vai sempre haver numa área como esta, em que essa questão do emprego científico e dos volumes de financiamento é muito importante. E também, às vezes, o conseguir ter algumas prioridades, não tentar espalhar o pouco dinheiro por todas as áreas, mas conseguir escolher áreas prioritárias, como acontece nos programas comunitários. Isso era um dos problemas que o professor Sobrinho Simões, por exemplo, dizia aqui, é de facto a aposta que normalmente não é feita de forma cirúrgica e dá-se às vezes subsídios a quem não merece, e isso acontece também na área. Eu aí estou de acordo, só não gosto desse termo subsídios, porque é subsídio, mas é sempre num processo competitivo. Competitivo, claro. Mas, obviamente que às vezes é difícil entender como é que nós, nos programas comunitários, definimos que há um conjunto de áreas que são estratégicas e o dinheiro só pode ir para aí. Nos programas regionais temos as estratégias de especialização inteligente e o dinheiro também, teoricamente, dos fundos, isto é muito teoricamente, porque depois passa-se aquilo que nós sabemos dos spillovers, mas em termos de plano, os fundos regionais só podem ser usados em determinadas áreas que estão integradas nas estratégias de especialização inteligente, mas depois há muitos casos em que andamos a tentar procurar abrir concursos em todas as áreas científicas. E eu não defendo que se corte o financiamento em nenhuma área, tem que haver sempre um financiamento basal que permita às pessoas trabalhar, etc. Mas é preciso haver alguma aposta estratégica para que Portugal possa ser bom em 2, 3, 4, 5, 10 coisas, não pode ser em 1000, isso é impossível, não há maneira. Era como se nós, em qualquer outra área, imagina, no desporto, resolvêssemos investir em sermos bons em 500 modalidades. Não há maneira de fazer isso simultaneamente. E esse investimento estratégico existe ou não? Eu acho que existe muito pouco. Existe um pouco condicionado por essa questão de que grande parte do dinheiro da ciência está nos fundos estruturais e, portanto, mesmo os programas nacionais muitas vezes precisam de ir buscar os fundos estruturais, infelizmente só para pagar as partes que se fazem nas regiões menos privilegiadas e depois continua a ser usado o Orçamento Geral do Estado para pagar a parte de Lisboa, que é uma coisa com a qual eu estou em total desacordo, não é? Porque é muito interessante esta visão que nós temos sempre, e isto aplica-se à ciência, que é, nós achamos muito bem que a Comunidade Europeia tenha programas que só se aplicam aos países que estão abaixo da média europeia. E existem programas de investigação em que o financiamento só pode ser atribuído a determinados países. Não é o grupo 3B ou a Universidade do Minho que está abaixo da média europeia. Portugal está abaixo da média europeia e, portanto, Portugal pode concorrer àqueles fundos. Mas as mesmas pessoas que acham isto, depois acham um escândalo que a região norte, por exemplo, tenha direito a determinados fundos que Lisboa e Vale do Tejo ou o Algarve não são elegíveis. E, portanto, é esta coisa que não se entende, como é que se pode achar que quando nos dá jeito as médias europeias e aquelas estatísticas têm valor, são calculadas da mesma forma, digamos assim, os indicadores podem ser ligeiramente diferentes para aquele índice ou para outro, mas depois, quando é qualquer coisa de nacional, já não estamos de acordo e, portanto, as regiões são privilegiadas e até há muita gente que gostaria que nós, por exemplo, na Universidade do Minho ou na Universidade de Trás-os-Montes, defendêssemos que os fundos não podiam ir para o Grande Porto, porque o Grande Porto já está acima da média, não é? Portanto, esta lógica é muito interessante, enquanto que os dinheiros
que vêm destes programas europeus, porque Portugal é elegível, já podem ir para o país todo e aí ninguém tem problemas. Portanto, é muito interessante como estes jogos. É por isso que é um defensor da regionalização? Eu sou um defensor da regionalização, não só por causa do que me afeta pessoalmente, claro. Portanto, não só por causa da ciência. Eu acho que o centralismo aos mais diversos níveis nos prejudica brutalmente. Continua a haver muita coisa que parece que o país é só Lisboa, não é? Há exemplos muito concretos disso nas mais diversas áreas da atividade e, portanto, eu acho que a regionalização, e conheço muitos países em que, sei lá, eu não imagino os Estados Unidos sem os Estados, o governo federal tem muito peso, e depois falam da dimensão do país, se a gente vir os cantões na Suíça, por exemplo, há tantos exemplos disso, não me parece que o sistema espanhol que funcione muito pior que o nosso, portanto, e aquele medo que vai haver mais uns funcionários, eu não sei, também não me parece que seja um argumento que dá jeito, sim. É um argumento que dá jeito. Seja como for, gostava que me falasse deste Centro Europeu de Medicina Regenerativa e de Precisão. Há pouco, quando dizia nós, depois é que ganhamos os projetos, este é um dos projetos que ganharam recentemente. Sim, esse é um dos maiores projetos de sempre em Portugal. Que envolve 100 milhões de euros, julgo eu. Ele envolve um financiamento direto da Comissão Europeia de 15 milhões. Portanto, 15 milhões. Concorreram a esse tipo de programa 170 projetos, dos quais no final, depois de 2 fases, só foram selecionados 10, do qual só há um que é coordenado por Portugal, que é esse. E é um projeto muito interessante porque envolve as principais universidades portuguesas em colaboração. Portanto, ele tem sede nas Taipas, na Universidade do Minho. O grande parceiro internacional é o University College London, uma das maiores universidades a nível mundial, é uma universidade que tem 19 prémios Nobel, está no centro de Londres, é das melhores universidades, tirando talvez Oxford ou Cambridge, porque são mais conhecidas e de facto tem uma história ainda mais importante, é a principal universidade inglesa, mas é também uma parceria com a Universidade do Porto, com a Universidade de Aveiro, com a Universidade de Lisboa e com a Universidade Nova de Lisboa. Todos nos associamos para criar isso, toda a gente concordou que a coordenação deveria ser da Universidade do Minho, mas temos neste projeto alguns dos principais centros, quer aqui do Porto, quer de Lisboa, da Nova de Lisboa e da Aveiro, juntos para criarmos um centro numa lógica que é, nós até fazemos bastante boa ciência nesta área em Portugal. Medicina regenerativa, como já expliquei, tem a ver com estas áreas de regenerarmos tecidos e órgãos, etc. A medicina de precisão é naquela lógica de um tratamento que é específico para aquela pessoa, que tem aquela história médica, que tem aquelas características genéticas, que teve aquelas doenças. Vai ser muito o futuro da medicina, em que não se trata de maneira nenhuma, mesmo aqueles tratamentos que são hoje banais, vão ser muito específicos para aquela pessoa. E, portanto, o que nós achamos é que temos bom trabalho científico em Portugal, mas já começamos a ter alguma propriedade intelectual e, portanto, patentes, etc. Podemos ainda melhorar muito nessa área, mas há uma decalagem no que é ainda a investigação clínica. Começa a haver centros muito interessantes e com trabalho muito interessante nesta área. Nós temos o Centro Clínico Académico na Universidade do Minho, que está, de facto, muito ativo e já com grande parte dos ensaios clínicos em Portugal, mas não nos podemos comparar ao que se faz em Londres neste domínio. E, por outro lado, há um trabalho de empreendedorismo e de passar da tecnologia que funciona no laboratório para o mercado, que exige também um trabalho de investigação, mas mais de desenvolvimento, e depois investidores, startups, claro, etc., em que a City de Londres e tudo isso vamos ter aqui, porque o centro de Londres vai-nos fazer parte deste centro. Este centro é um centro Portugal-Reino Unido, que aliás tem uma história muito interessante porque foi submetido no dia do Brexit. Portanto, eu tive que carregar no botão para submeter a proposta, a pensar, bem, já ninguém nos vai aprovar isto porque nós estamos a tentar criar um centro com o Reino Unido no dia em que eles estão a sair da União Europeia. Felizmente, depois o governo inglês disse que, se necessário, que asseguraria a parte que seria de Bruxelas, ou pelo menos a parte que lhes corresponde a eles neste centro, e acabou por o centro ser muito bem avaliado. E, portanto, temos 15 milhões diretos de Bruxelas deste projeto e depois há uma exigência de cofinanciamento das diversas comissões de coordenação, portanto, neste caso temos a Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, e da própria Fundação para a Ciência e Tecnologia. Temos
a esperança de ter também algum apoio do Ministério da Economia na parte das startups e do empreendedorismo, do Ministério da Saúde nesta parte dos ensaios clínicos, com mais os serviços que vamos prestar e tal, é que aparece esse número dos 100 milhões, que é uma expectativa que eu acho que é razoável, mas que é uma expectativa. Neste momento o que nós temos garantido absolutamente são os 15 milhões. E temos cartas de conforto que referem a alguns valores que dão essa soma. Como é que acha que vai conseguir transformar o seu sonho disto ser um dos maiores centros do mundo, da Europa ou do mundo? Como é que isso é possível, transformar em Portugal este centro num dos melhores da Europa ou do mundo? Acho que é possível. Nós hoje em dia, com o que já fazemos no Instituto Europeu da Excelência e no Grupo 3B, já somos dos melhores, pelo menos da Europa. Sim. Há grupos no Japão que são melhores, há grupos nos Estados Unidos, mas não há muitos na Europa que sejam muito melhores nesta área. Agora, isto dá-nos um instrumento para criar um centro que não é de nenhuma universidade. Portanto, vai ter que ser independente das universidades. As universidades vão ser, digamos, acionistas do centro, da associação que criarmos, que será a base jurídica do centro. As universidades, quer portuguesas, quer a universidade inglesa. Vamos poder contratar pessoas em regime privado, portanto, oferecendo-lhes salários. Nós hoje nas universidades de fundação já podemos fazer coisas desse tipo, portanto na Universidade do Minho, na Universidade do Porto, na Universidade de Aveiro, já podemos contratar pessoas porque as universidades são fundações públicas de direito privado. Mas, neste caso, vai funcionar exatamente como se fosse uma empresa. Portanto, nós vamos conseguir atrair um diretor científico, um CEO, vamos ter uma gestão de recursos humanos muito própria e não vamos investir em betão. Vamos usar grande parte das instalações que já temos, os equipamentos que já temos, e vamos usar um edifício novo que já íamos construir ao lado do nosso, que faz parte do roteiro de infraestruturas científicas da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para ser a sede deste novo instituto, portanto, e depois os investigadores dos diversos locais terão acesso aos equipamentos, quer em Lisboa, quer em Aveiro, quer no Porto, quer em Londres, quer nas Taipas, para conseguirem desenvolver. É um projeto a quantos anos, Rui Reis? É um projeto a 7 anos, ao fim de 7 anos tem que ser autossustentável, mas esse objetivo de ser o melhor, eu diria que é uma coisa há 20 anos, não é possível uma coisa deste género. Não vou ser eu que vou ser o responsável direto por este instituto, teria que sair da Universidade do Minho para o fazer, como eu digo, porque isto vai ser independente da Universidade, mas obviamente que estarei muito envolvido em tudo que é a instalação do centro, os critérios para contratar as pessoas, tudo isso, portanto, numa primeira fase, e espero que muita gente que trabalhou comigo e com outros investigadores de todo o mundo, alguns portugueses também que queiram regressar e que nunca tiveram condições para o fazer, possam ajudar a construir esse centro. Hoje há uma cultura nova, porque até há uns anos a esta parte, não sei até quando, o Rui Reis melhor que eu saberá, as universidades eram blocos muito fechados dentro de si. Eu estou a ouvi-lo falar e estou a ouvir agora uma nova cultura das universidades, trabalharem em conjunto, e depois a dificuldade que têm também de trabalharem com o mercado de trabalho. Sente que hoje há uma perspectiva nova na cultura das universidades e das empresas? Isso, eu acho que tem havido uma evolução muito positiva nas mais diversas universidades e há muito mais projetos com empresas. Nós temos o grande exemplo do maior projeto português de sempre, é um projeto que é uma parceria entre a Universidade do Minho e a Bosch, em Braga, um projeto exatamente, com muitos milhões de euros de financiamento. Mas eu tenho a sorte de trabalhar numa universidade e hoje ser responsável, ou um dos responsáveis por essa universidade, que sempre foi muito aberta à parceria. A Universidade do Minho há alguns anos não aparecia às vezes em coisas muito científicas, mas sempre apareceu como alguém que era ligado às cidades onde está instalada, às empresas, etc. E nós temos desenvolvido muito isso. Há de facto, se eu lhe disser que este ano o nosso tema de comemoração do aniversário da universidade vai ser uma universidade aberta. E, portanto, nesse sentido todo, nós achamos que realmente somos uma universidade aberta e que temos essa cultura da interação com o exterior, mas a interação com o exterior não é só aquela coisa de trabalhar como empresa e ter um projeto com empresas, é a interação com a região, com tudo que é a cultura, com toda a parte nós estamos envolvidos em museus, temos unidades culturais, temos um conjunto de facto de abertura a tudo que é envolvente, mas sem fazer aquele pensamento muito provinciano que era muito típico nas universidades portuguesas, que é
E eu, para ter algum efeito em Guimarães ou em Braga ou nas Taipas, não estou a trabalhar para Portugal, para a Europa e para o mundo, o que bloquearia tudo o resto que tivemos a falar anteriormente. Portanto, nós temos que ter um efeito na região, mas temos que ser uma universidade global, competitiva, internacionalizada, e isso é perfeitamente compatível, não há nada... Essa característica da Universidade do Minho foi o que o fez mudar, da Universidade do Porto para a do Minho? Essa é uma característica que sempre me atraiu muito na Universidade do Minho. Na altura, a Universidade do Porto, isto foi evoluindo um pouco com os tempos, a Universidade do Porto e as outras mais tradicionais, era muito mais difícil começar a fazer qualquer coisa de radicalmente novo e inovador. Havia muitos professores mais antigos à frente. Eu costumava contar uma história que aquilo era mais ou menos como a dança das cadeiras nos casamentos, em que toca a música, não é? Toda a gente se senta e depois, mas só que nunca passava à fase de retirar uma cadeira, e portanto havia sempre um que ficava lá a dançar sozinho e nunca se conseguia sentar em lado nenhum, por melhor que dançasse, podia dançar as músicas todas, que não havia maneira de nunca se sentar. E portanto, na altura foi muito isso. Eu também era muito novo e havia oportunidades e, como eu dizia, achava de facto também que o futuro ia ser esta parte dos polímeros, dos plásticos, e a Universidade do Minho sempre foi, aliás hoje tem o único curso nesta área em Portugal e portanto é perfeitamente claro, o único curso de mestrado integrado, e portanto é perfeitamente claro que sempre apostou nessa área. Rui Reis, estamos nos últimos 15 minutos, nós ficávamos aqui 2 horas a falar, porque isto há tanto para falar, mas estamos nos últimos 15 minutos, queríamos centrar um pouco em si. Apesar de tudo, diz que vive quase 220 dias do ano fora. Sim, umas vezes 220, outras vezes 200. Quase é irrelevante para si dizer onde vive. Sim, vamos lá ver, mas eu podia fazer isso a partir de outro sítio qualquer. Não é? Para as pessoas perceberem, bastava-me trabalhar em Frankfurt e se calhar não perdia metade do tempo nas viagens. Não é? Mas não, eu acho que de facto esta globalização numa área de trabalho como a nossa é muito, muito importante e, portanto, para estar envolvido em todas as colaborações, todas as parcerias, conseguir os grandes projetos, dar as inúmeras palestras que dou no mundo inteiro, ser professor convidado em outras universidades, isso obriga a viajar muito. E as pessoas pensam todas que é uma coisa divertidíssima, e às vezes quando a gente vai a algum sítio, mas quer dizer, mas ir 50 vezes reunir ao aeroporto de não sei o quê, ou 30 vezes a uma cidade que a gente não gosta, ou não é especialmente interessante. E é muito desgastante. Aliás, eu acho que tenho aquelas horas de voo que às vezes têm as tripulações, não é? Porque toda a gente sabe que é uma profissão de desgaste rápido, etc. E, portanto, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer e que acho que é mesmo crítico, sempre achei isto, e incuto a toda a gente mais nova que trabalha comigo que também, dentro do possível, o vá fazendo. Sempre com sede no Porto. Porquê? Sempre com sede no Minho, mas no aeroporto do Porto, sim. Pessoal, no Porto. Porque é que eu morei sempre no Porto, sim. Para mim o Porto é de facto, de todas as cidades que eu conheço, a cidade que eu gosto mais. Acho que temos pessoas únicas, admiro mesmo a maneira de ser das pessoas do Porto, talvez por ser portuense, não sei, e gosto muito do rio, do mar, daquelas cores, o cinzento mesmo. Acho que temos aqui uma vivência completamente diferente, uma qualidade de vida, de restaurantes, de alguma oferta cultural, numa cidade que não é demasiado grande, em que há uma variedade muito grande de sítios e de locais, sem ser uma coisa gigantesca. Portanto, gosto muito. Tenho aqui... É o local onde trabalha a minha mulher, é o local onde eu acho que é melhor para o meu filho estudar. Acha ainda assim que se estivesse em Lisboa teria tido outro tipo de percurso? Ou não precisou disso? Isso é uma pergunta que para mim não se aplica, porque eu acho que nunca moraria em Lisboa, de facto. É qualquer coisa que não me atrai minimamente. Aliás, muitas vezes me perguntam, eu geralmente quando vou a Lisboa vou de avião e venho de avião e tento nunca lá dormir. Portanto, e as pessoas perguntam porquê, e eu de facto não me sinto bem às vezes naquela ambiência da corte, como eu costumo chamar, aquele registro da capital do Império. Nunca gostei muito dessa... Nunca o seduziu ocupar cargos de administração central nos quais poderia acho que ter também por este influência. Perfil e por ter dito muitas vezes este tipo de coisas, eventualmente também não seria convidado, mas chegou-se a falar algumas vezes que eventualmente poderia ser convidado, mas eu acho que as pessoas também já sabem que isso não me... Por 2 motivos. Porque de facto não me atrairia deixar de morar no Porto,
trabalho há estes anos todos no Minho e faço estes 120 km todos os dias. Deixe-me fazer a pergunta ao contrário. Com o know-how que tem, com a experiência que tem, com o trabalho que tem sido desenvolvido, às vezes não pensou, bom, se eu tivesse nem terminado a ministro ou na Fundação para a Ciência e Tecnologia ou o que fosse, eu teria capacidade aí de facto influenciar melhor aquilo que quero para a ciência e para a investigação. Isso foi um bocado o que me fez, mais por influenciar internamente e depois externamente, aceitar o ser vice-reitor para a investigação, mas repare, para a investigação da Universidade do Minho, porque aí eu estou a dar o meu input. Mas acho que ninguém consegue ser competente a fazer uma coisa em que não se sente bem no seu dia-a-dia, na sua atividade. E por outro lado, eu aceitei ser vice-reitor, mas se calhar nunca na vida aceitaria ser reitor, porque aí, imaginando que teria alguma possibilidade, porque obviamente atualmente não tenho perfil para isso e nunca me elegeriam, mas não aceitaria porque tinha que largar toda a atividade de investigação, enquanto que o que eu faço hoje é compatível, com muito esforço, com muitas horas de trabalho, etc. Mas eu não me imagino a deixar de orientar os meus doutoramentos, de publicar os meus artigos, de dar as minhas palestras, de dirigir o meu jornal científico, de ser presidente das sociedades internacionais e de fazer o que eu mais gosto, que é pegar nestes desafios e transformar aquilo que as pessoas acham impossíveis em grandes projetos, financiá-los, pôr-los a andar e, portanto, mas são coisas que têm sempre um certo registro pessoal, digamos assim, que às vezes num cargo governamental ou tal é muito difícil, imagino eu, nunca passei por isso, mas é muito difícil a pessoa implementar de facto aquilo que gostaria mesmo de fazer e há ali balanços a mais e portanto, não me imagino num cargo desses, sinceramente. Ganhou, além de muitos prémios que ganhou, há um que é mais recente, que é o primeiro português na Academia de Engenharia dos Estados Unidos. Isto é só um título, ou é um reconhecimento, ou é algo mais que o país desconhece? Nos Estados Unidos, o ser membro de uma academia, há 3 academias, a Academia de Ciências, a Academia de Engenharia e a Academia de Medicina, é considerado das coisas mais prestigiantes que pode existir. E de facto, o ter conseguido esse reconhecimento, quando a média de idades das pessoas que fazem parte dessa academia é cerca de 70 anos, e ser o primeiro português, nunca nenhum português tinha sido farto, e aí podem ser engenheiros, quer pela sua atividade científica, quer pela sua atividade técnica ou profissional, nas mais diversas vertentes, é de facto um grande orgulho, algo que é difícil e que me orgulha. E é mais um acrescento àquela ideia também de que o que nós fazemos já é demasiado biológico e médico e, portanto, se calhar já não é engenharia. Afinal, os americanos acham que tem muito de engenharia e, portanto, é algo de interessante. Quando recebe um título destes, sente-se mais injustiçado, porque há pouco estávamos a dizer, se calhar no Porto nunca foi chamado para... Não, eu, por exemplo, se lhe disser que não recebi nesse dia nunca uma carta da Ordem dos Engenheiros a dizer que isto era interessante, pelo menos, já não digo a dar os parabéns, portanto, claro, estas coisas acontecem, são naturais neste... No Porto continuo a achar sempre um bocado estranho, porque sempre que eu venho falar com alguém, toda a gente sabe que eu que sou portuense, que sou portista, que sempre morei aqui, etc. Mas, no entanto, de facto, diz-se que o Porto é a cidade da ciência, mas um dos principais cientistas de Portugal até mora no Porto, ou pelo menos os outros dizem que eu que sou o Mourinho, ou não sei... Eu não gosto já muito dessa comparação, claro, há um bocado não lhe disse, por um motivo muito simples, porque eu gosto de ganhar e o Mourinho tem perdido muitas vezes e, portanto, nesta última fase, desde o Real Madrid, ele cometeu o tal erro que eu acho que não se deve cometer, que é fazer uma coisa em que ele estava num sistema que não era o sistema dele. Foi aquele exemplo que eu dei há um bocado. Eu acho que isso é o que explica. Que agora está a tentar inverter lentamente, mas foi esse, na minha opinião, o erro que ele cometeu. Não, vamos lá ver, não é uma coisa que eu pense muitas vezes, mas tenho alguma dificuldade às vezes em perceber como é que uma pessoa é reconhecida no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos e até aqui pelo Presidente da República anterior, ou é reconhecido em Guimarães, onde eu sou simplesmente um cidadão adotivo, que trabalho e tal, e não haver nada, eu não quero que me deem nenhuma placa, mas pelo menos lembrarem-se que eu que sou do Porto, acho que era... Não sei se isso tem a ver com campanhas eleitorais, tem a ver... Mas já era assim anteriormente... Acha que tem com a sua intervenção política também? Acho que
não, porque eu até faço muito pouca intervenção política, ou por acaso duas intervenções políticas que fiz recentemente, uma foi de facto para a Câmara do Porto, mas isto já era verdade com o Presidente Rui Rio, porque eu era brutalmente crítico, era exatamente o contrário do que eu achava que devia ser um Presidente da Câmara do Porto. Eu achava que ele nem sequer gostava da cidade, na minha opinião. Pronto. Tem opinião diferente do Rui Moreira hoje? Não, o Moreira tem uma grande vantagem, gosta da cidade, é portuense, é portista até, eu acho que se esqueceu um bocadinho que era portista durante a campanha eleitoral, mas rapidamente regressou a esse registro, que eu aprecio bastante, mas, por exemplo, concordo totalmente com o que ele disse sobre a TAP, subscrevi, aliás passo por isso todos os dias, mas, sei lá, teve algumas posições sobre os fundos estruturais, etc., que eu acho que foram mais centralistas relativamente ao resto do Norte do que às vezes nós criticamos às pessoas de Lisboa. Eu acho que isso é, levando até à admissão de um Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, que eu achava que estava a fazer de facto um excelente trabalho, tinha muito boa percepção para a atividade das universidades e do ensino superior. Não se pode pedir mais para o Porto para tirar a Penafiel ou a Vila Real ou a Bragança, porque o Porto só pode ser mais Porto e uma cidade mais importante na região Norte, se quiser liderar a região Norte, mas com os outros a se reverem na liderança do Porto. Não pode ser à custa de ser centralista na nossa região. E, portanto, obviamente que as pessoas pensam, este está a dizer isto porque ele é da Universidade do Minho. Mas nem era tirar dinheiro a Braga ou a Guimarães ou não. Eu realmente acredito nisto, que o Porto tem que, e para a região Norte ter força, e para algum dia termos regionalização, etc., o Porto tem que liderar o Norte numa lógica de que não é tudo para o Porto e todo o resto do Norte é a província, não é? Esta parceria que nós temos com a Universidade do Porto, com a Universidade de Trás-os-Montes e com a Universidade do Minho só funciona se não houver aqui um massacre por parte da Universidade do Porto por ser muito maior. A Universidade do Porto é maior, depois o Minho é muito maior que a UTAD. Nós temos que nos alinhar, ter causas comuns, entendermos, negociarmos e tentarmos fazer coisas que são mais importantes para o Norte do que só uma universidade as fizesse. É essa a lógica que a minha crítica muito à gestão nesse sentido do Dr. Rui Moreira é nessa linha de que se por um lado defende coisas em que eu concordo totalmente, etc., por outro lado, às vezes, defende coisas que são tão centralistas para o Porto como nós criticamos às pessoas de Lisboa. Eu acho que isso, de facto, não deve ser a postura e nota-se isso em muitos casos. Rui Rei, estamos na parte final. É portista, fez questão de dizer que é portista. Nessas viagens que faz, tem tempo para acompanhar o Futebol Clube Porto, de ir aos jogos, de acompanhar a vida do Tenho histórias magníficas, como, por exemplo, eu vim da Austrália para ver a final de Gelsenkirchen. Estava na Austrália e não, era aquela coisa que eu não podia perder. E, portanto, sim, tento sempre, às vezes, aqueles jogos às 4 ou 5 da manhã acordar para ver o jogo, ou às vezes tentar mudar uma hora de uma reunião para conseguir ver. Sempre que estou cá tento ir ao estádio e é uma coisa que gosto de fazer. Estou obviamente nesta fase um pouco desiludido com tudo o que está a acontecer e tenho sofrido um bocado, de facto. E acompanha, fica desiludido, sofre quando se ganha? Acho que também aí, se eu posso fazer alguma crítica, eu acho que estamos num discurso e numa postura, quer por parte da direção, quer por parte dos adeptos, que já não é aquele registro que eu admirava no Porto. Repare, eu, para conseguir ter um projeto internacional, se eu concorrer, tipicamente tenho muito menos possibilidades, muitas vezes, do que ao MIT, ao Harvard, ao Oxford, ao Cambridge. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer mais projetos, trabalhar mais horas, pronto, ou seja, correr mais às bolas, fazer todo esse esforço. Não é a me queixar todos os dias da arbitragem e com o jogo tal. Não, os dados são inequívocos quando se empata 11 jogos. Em 9 jogos não se marca golos. Se perde 2 ou 3, se quisermos considerar os Chaves, 3 jogos. Portanto, nós perdemos ou empatamos mais de metade dos jogos da época. Ninguém critica o treinador. Isto, se fosse com o nosso amigo espanhol, onde é que a gente já ia, não é? E quer dizer, como é que as pessoas olham para a arbitragem e não olham? Há muitos erros, é verdade, mas não é golos anulados. Não é fora de jogo de uma pessoa que vai isolado para a baliza. É quando nós estamos desesperados, sem marcar golo nenhum, lá há uma jogada em que bateu na mão, ou alguém deu mão, ou alguém rasteirou, mas é porque não conseguimos marcar um golo.
Porque se as pessoas virem e tentarem comparar o que é o André Silva, o Diogo Jota, ou o Zé Poitre, com uma equipa que costumava ter o Falcão, o Jackson, o Jardel, isto nem compara, se calhar, com o Pena ou o Marquianco. Estes dois jogadores até podem ser muito bons no futuro, mas não é possível tentar ser campeão e montar uma equipa baseados em duas... Era como se eu montasse o novo centro baseado em dois investigadores de 24 anos para dirigir aquilo. Não pode funcionar. E, portanto, cada vez que a gente atira para a arbitragem, em vez de pressionar, já nem os adeptos pressionam. Eu antigamente ia ao estádio, havia mais gente que assobiava, que não batia palmas quando as coisas estão a correr mal. Eu acho que isso é muito negativo, mas se calhar funcionava. Havia alguma pressão sobre as coisas, algum grau de exigência, que hoje já não noto. Obviamente que isso também tem a ver com os jogadores serem todos estrangeiros e que não foram criados aqui, não têm se calhar o mesmo amor à camisola que outros tinham, mas algumas destas coisas eram impensáveis, não é? Eu não imagino alguém dizer o Danilo foi expulso no jogo do Moreirense. Aquilo de facto é um escândalo a maneira como ele foi expulso, mas faltavam 10 minutos para acabar o jogo e nós estávamos a perder. Não aconteceu nada nos outros 80 minutos, não se pode esquecer os 80 minutos para depois dizer que não... Portanto, eu acho que era preciso uma postura diferente e acho que também é a altura, por muito que isto nos custe, de que nem as pessoas não podem continuar para sempre. Eu costumo dizer às vezes, até o Fidel Castro um dia decidiu que tinha que sair e saiu. E saiu e foi reconhecido por toda a gente. Eu não estou a dizer que tem que ser agora, mas há de haver uma altura, porque a certa altura é impossível, não há maneira da gente conseguir, com este tipo de abordagem, voltar a ser o que era. Tem que ser cometidos tantos e tantos erros seguidos. Isso não faz com que eu seja menos esportista, faz-me sofrer mais, é a única coisa. E em todo o mundo. Certo. Rui Reis, estamos no final da nossa entrevista. Foi um gosto tê-lo aqui, muito obrigado, foi uma honra e sucesso. Vamos acompanhar esses projetos e o Porto Canal fica à disposição, com toda a certeza. Rui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Ficou aqui a entrevista com um dos maiores investigadores e cientistas portugueses em Portugal e no mundo. Boa noite.